Bom dia, meu amigo e minha amiga. Que a graça e a paz de Deus estejam sobre a sua vida. Que o amor, a alegria, a vida que vem do Espírito Santo esteja sobre você. Seja bem-vindo ao Devocional de Fé, o seu podcast diário, onde meditamos juntos na Bíblia, a palavra de Deus. Estamos aqui hoje novamente com alegria no coração. Eu quero meditar com você hoje na história de dois rapazes, Caim e Abel, os dois primeiros filhos de Adão e Eva. Eu acho que você já ouviu falar que Caim, o filho mais velho, matou o filho mais novo chamado Abel. Uma história muito triste, trágica, de algo muito ruim que aconteceu com a primeira família que Deus criou. Os filhos da primeira família tiveram uma grande tragédia causada pelo mal que havia entrado. Porém, um aspecto que eu gostaria de estudar com você hoje é um pouco anterior a essa questão da violência que se instaurou nessa família. Logo no início, quando esses jovens estavam tentando ter comunhão com Deus. A Bíblia nos conta que quando Deus criou os seres humanos, Ele colocou Adão e a Eva, o primeiro casal, num paraíso, um lugar maravilhoso, e o próprio Deus vinha todos os dias estar com eles. Eles tinham comunhão plena com Deus e falavam com Deus face a face, frente a frente. Nada os impedia de estar em comunhão com Deus. Até que o homem e a mulher pecaram. E nós vemos que por causa do pecado, o mal entrou no coração do homem e da mulher. E a primeira coisa que acontece é que eles se escondem de Deus. Eles saem da presença de Deus. Tanto que Deus os procura e eles estavam escondidos atrás de árvores. E agora, enxergando a sua nudez, tinham feito roupas de folhas de árvores para esconder a sua nudez. Então nós vemos ali que Deus também precisa tirá-los do paraíso, porque eles já não podem mais estar na presença de Deus, porque o pecado não pode habitar na presença do Deus Santo. Inclusive para o bem do próprio homem, porque um homem em pecado, se ele chegar diante de Deus, ele seria fulminado pela glória de Deus, ele seria morto, porque a glória de Deus e a santidade de Deus, elas não podem, elas destroem todo o pecado, e o pecado que habitava no homem poderia destruir o homem. Então Deus tira o homem do paraíso, mas Deus continua em contato com o homem. Apesar de não estar nesta comunhão tão próxima, Deus continuava falando com as pessoas. E nós vemos que esses dois rapazes, os dois querem ter contato com Deus. Os dois querem agradar a Deus. E cada um deles faz uma oferta a Deus. Faz um altar e faz uma espécie de sacrifício ao Senhor. E diz assim, Gênesis capítulo 4, versículo 3. Aconteceu que no final de uns tempos, trouxe Caim, o filho mais velho, do fruto da terra, uma oferta ao Senhor. Então olha só, Caim, ele era agricultor, ele foi lá, ele trabalhou, ele se esforçou, e do seu esforço ele conseguiu produzir trigo, cevada talvez, quem sabe abóboras, batatas. Ele colheu esses frutos do seu esforço e trouxe a um altar diante de Deus. Depois diz assim no versículo 4, Abel, filho mais moço, por sua vez trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura da carne deles. E agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo de que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e decaiu-lhe o semblante. Então o Senhor Deus perguntou, por que tu andas irado? Por que decaiu o teu semblante? Se fizeres bem, se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, o pecado está à porta. O seu desejo será contra ti, mas cumpre a você dominá-lo.
Aqui Deus estava ensinando Caim a lição sobre o domínio próprio. Todos nós somos muitas vezes tomados por desejos que não são bons. Ira, raiva, rancor, palavras duras, prostituições, impurezas, são desejos que habitam em nós. Malícia, mas nós podemos dominar o mal. Mas qual é o motivo de que Caim estava bravo? É porque Deus gostou mais da oferta que Abel ofereceu. E por que Deus gostou mais da oferta de Abel? Vamos pensar no que Abel ofereceu para Deus. Diante do altar, Abel levou um animal, um dos filhotes do seu rebanho. E ali Abel cortou o pescocinho desse animal, imolou esse animal, derramou o sangue desse animal diante do altar. E então ofereceu em sacrifício a vida de um animalzinho inocente diante de Deus. E a Bíblia diz que Deus se agradou desta oferta. Queridos, se nós lermos o texto que está em Hebreus 9, 22, a Bíblia deixa bem claro que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Não há perdão de pecados. Aqui nós estamos falando de um princípio bíblico que já é manifesto lá no Éden. A Bíblia também nos ensina que o salário do pecado é a morte. Então, o pecado, quando o Adão e a Eva estavam no paraíso, Deus alertou: se vocês comerem da fruta, se vocês pecarem, morrerão. O resultado do pecado é morte. E o nosso Deus é um Deus justo. A sentença foi dada e ela precisa ser cumprida. Por isso, diante de Deus, a fim de perdão dos nossos pecados, desde o início dos tempos e em todo o Antigo Testamento, Deus instruiu os seres humanos para sacrificarem animais no lugar do seu pecado. Alguém precisava morrer pelo pecado. Então, um animal que não tinha culpa, o homem podia trocar a sua vida pela vida de um animal. E aquele animal inocente, sim, inocente, o bichinho não tinha culpa nenhuma, assumia o lugar do homem. E aquela oferta de sangue era recebida por Deus, porque o pecado gera morte. E Deus estava tentando nos ensinar o quão pesado é o pecado. O pecado não é brincadeira, o pecado não é algo que brincamos com ele, porque o pecado produz morte. E é isso que Deus estava nos ensinando, e que a única forma de recebermos o perdão é com a morte de um inocente. Ali Deus já estava apontando no Antigo Testamento para o fato de que um dia um inocente, o único inocente de todos, o único homem inocente, o seu próprio filho, viria à terra e derramaria o seu sangue numa cruz para perdão dos nossos pecados. O Cordeiro de Deus, o Filho de Deus, Jesus Cristo, assumindo a forma humana, seria imolado, seria morto em nosso lugar, no altar feito de madeira, numa cruz. Veja, por que Deus se agradou do sacrifício de Abel? Porque de alguma forma Abel, guiado pelo Espírito de Deus, já estava oferecendo ao Senhor um sacrifício de sangue. E esse sacrifício já apontava para o sacrifício perfeito que um dia Jesus faria. Veja, ninguém nunca foi perdoado pelo sangue de animais. Mas os animais ali representavam um inocente que um dia morreria. Porque o pecado é algo pesado. O pecado não é brincadeira. Deus estava dizendo: ei, pecado não é coisa com que se brinca. E Ele está dizendo hoje para você e para mim também: pecado não se brinca. Pecado custa sangue. O sangue de Jesus que já foi vertido pelos nossos pecados. Querido amigo e amiga, nós vamos estudar mais esse assunto. Amanhã eu quero continuar,
Mas se você ler no Antigo Testamento, você vai ver sangue, sangue e sangue sendo derramado. Animais, animais e animais sendo oferecidos em sacrifício dia e noite no templo que Deus mandou fazer, porque era necessário que o sangue inocente fosse vertido para pagar os pecados. Há 2000 anos atrás, Deus já enviou o último sacrifício, o sacrifício perfeito, não mais de um animal, mas agora do seu próprio Filho. O Cordeiro de Deus morreu em nosso lugar numa cruz. E pelo seu sangue, o sacrifício perfeito, todo pecado confessado é perdoado. Todo pecado confessado é perdoado. Precisamos apenas confessar o pecado, nos arrepender, falar com Deus, e não precisamos mais sacrificar. Ou seja, nem mesmo você precisa ser sacrificado. O diabo às vezes mente para as pessoas dizendo: você errou, não tem mais jeito, se mata, tira a tua vida. Porque ele está querendo dizer que você precisa sacrificar a sua vida. Eu quero dizer para você que não, já há um Deus que fez o sacrifício por você. Você não precisa perder a vida. Deus deu a vida para que você recebesse vida. Você não precisa perder a vida. Não desista, não abandone. Não queira você mesmo pagar os seus pecados. É impossível. Mas Deus já pagou. Amém? Vamos orar. Querido Deus e Pai, pedimos que o Senhor abra os nossos olhos para essa verdade bíblica a respeito do sangue que foi derramado na cruz e do poder do sangue de Jesus, para que possamos entender o valor e a preciosidade desse sangue, para que possamos valorizar o que já foi feito e viver por ele. Não queremos mais, Senhor, viver por nós mesmos. Não queremos mais, Senhor, olhar para nós mesmos, olhar para os nossos próprios erros, pecados, mas queremos, Senhor, olhar para Ti, para o Teu sacrifício. Sim, Senhor, não queremos ser como Caim, que achava que tinha que se esforçar humanamente para dar uma boa oferta. Não, Senhor, nós queremos entender que a oferta já foi feita por Jesus. Ó Deus, tira de nós todo tipo de meritocracia, de acharmos que podemos, com o nosso esforço humano, conquistar perdão, misericórdia, quando na verdade o perdão e a misericórdia já estão disponíveis. Tira de nós a culpa, a condenação e nos ajuda a sermos lavados pelo sangue de Jesus, o Cordeiro de Deus. Obrigado, Senhor, porque Tu nos ama e porque o Senhor já fez o sacrifício por nós. Recebemos esse sacrifício. Lava-nos com Teu sangue. Purifica-nos de todo pecado. Dá-nos vida em abundância. Dá-nos alegria, Senhor, na Tua presença. Em nome de Jesus oramos. Amém e amém. Que Deus abençoe você, meu amigo e minha amiga. Amanhã estamos juntos em mais um devocional. Compartilhe esse devocional com seus amigos. Um grande abraço para você. Eu quero aproveitar, mandar um abraço para o pessoal que é da cidade de Campo Bom. Campo Bom aqui no Rio Grande do Sul e também na região. Quarta-feira à noite estarei em Campo Bom em uma noite de fé na Igreja Encontros de Fé. Vai ser uma noite de graça e do poder de Deus. Estaremos orando pelos enfermos, ministrando o poder de Deus nesta quarta-feira, 20 horas. Venha participar conosco na Encontros de Fé em Campo Bom. Tá bom? Um grande abraço. Se você tem um amigo que é de Campo Bom, mande esse devocional para ele, convide para estar conosco. Eu tenho certeza que Deus vai operar algo maravilhoso na vida dessa pessoa. Até lá, Deus abençoe você. Amanhã estamos juntos.